Dia do Índio. Como as nossas escolas vêm lidando com essa questão? Qual é o impacto disso na educação das nossas crianças? Bom, a data de 19 de abril, ela foi inspirada num congresso que houve interamericano de povos indígenas, né, ou nativos, que houve no México em 1940. E em 1943, o governo Getúlio Vargas instituiu aqui no Brasil o que a gente chama até hoje de Dia do Índio. Bom, isso não é muito importante a priori. A questão que eu quero trazer aqui é o seguinte, né? Eu me lembro, eu tenho 52 anos, eu me lembro de muitas vezes, enquanto criança, voltar da escola no dia 19 de abril, ou equivalente, com dois risquinhos de guache no rosto pintados, de cores aleatórias, mas geralmente cores fortes, como verde, amarelo ou vermelho, com um cocar, que quando eu era muito pequeno, a professora mesmo que fazia e eu só pintava. E depois de uma certa idade, a gente, dependendo da professora, a gente mesmo fazia. Mas o cocar era sempre o mesmo, era uma tira com uma pena, né? E eu me identificava muito com aquilo. E talvez vocês que têm aí uma idade parecida com a minha, um pouquinho mais jovens, possam se identificar muito também. Porque esse índio era o índio muito típico de desenhos animados da época. Sobretudo de um muito específico que eu me lembro bem, que chamava Pica-Pau. Né? Então, assim, a questão é, o Pica-Pau, obviamente, é um desenho norte-americano, e o índio que aparecia lá era um índio que representava a cultura dos índios norte-americanos, de algumas tribos norte-americanas que usavam couro, calça, enfim. O que eu quero dizer com isso, né? Durante muitas décadas, tratamos a questão do índio aqui no Brasil, nas escolas, sobretudo nessa data, como algo muito estereotipado, extremamente estereotipado. Não se discutia, não se conhecia e ainda não se conhece muita coisa sobre a diversidade, a infinidade de tribos e de etnias, né, vamos dizer assim, que nós temos e tínhamos no Brasil, de nativos aqui da nossa terra. E essa outra questão, né, índio é um nome que foi inventado, né, pelos colonizadores, que também a gente impõe isso a eles, né? A ideia de chamar eles de nativos, eu acho que é bem mais coerente. Então, assim, a gente precisa pensar em muitos aspectos. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é, né, por que que a gente reproduz uma cultura hollywoodiana, né, de certa medida, nas nossas escolas nesses dias, gente, né? Isso daqui, né? Não conheço nenhuma etnia brasileira que faz isso, por exemplo. Então, assim, a gente precisa pensar muito seriamente, né, em como a gente lidar com a questão do Dia do Índio e não só no Dia do Índio, né? A cultura nativa, a cultura dos indígenas, vamos dizer assim, ela é algo que está pertencente aos currículos, né? Ela está aí de A a Z. A gente pode encontrar relações para trabalhar a cultura indígena em qualquer idade, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, isso é importante porque a gente precisa pensar como trabalhar e o que oferecer dependendo da idade. Mas uma coisa é certa, não podemos ficar reproduzindo coisas ou estereótipos que não condizem com os nossos nativos. Além do mais, existem outras questões que vale a pena ressaltar, né? Além de retratar um índio que nem é uma figura da nossa, né, das terras brasileiras ou americanas do sul, a gente ainda por cima retrata ele como uma pessoa, né? Isso quando fica claro para a criança ou para o adolescente que você está retratando como uma pessoa, porque às vezes dá até a impressão que você está falando de alguma outra coisa que não um ser humano, porque se retrata o índio como alguém selvagem, como alguém sem cultura, como alguém sem religião, como alguém que não sabe fazer determinadas coisas porque precisa caçar, porque anda nu,
como os animais. Então, veja, são comparações que colocam muitas vezes no imaginário infantil, sobretudo das crianças pequenas, de educação infantil dos anos iniciais, uma ideia de que esse ser místico, né, que não é místico, mas que acaba parecendo místico para as crianças, é uma coisa que é completamente fora da realidade e do mundo. E a gente vai ensinando com essas, né, com esses desenhos, com essas deformações, ensinando danças, sem contextualizar, sem valorizar ou mostrar que eles não são estranhos a nós e que sim diferentes a nós, assim como nós entre nós somos diferentes uns dos outros, né? A gente acaba passando a ideia de que são menos humanos muitas vezes, sem perceber. Então tem que tomar muitíssimo cuidado com isso. Então, professor, sugiro o seguinte, né, que você quando vai trabalhar com essa temática, né, que procure estudar bastante mesmo sobre os povos, sobre o que você pretende mostrar, traga livros, mostre que os índios não ficaram parados no tempo. Nós temos aí uma infinidade de indígenas brasileiros de diversas etnias que já foram deputados federais, que são políticos em diversas instâncias, que são escritores, que são youtubers, enfim, tem uma infinidade de profissões e de destaques, né? Então, trazer esse tipo de indígena e mostrar, olha, né, ele veio da tribo tal, lá, ele tem as suas características, a cultura dele, mas eles têm escola, eles estudam como nós, eles, aliás, cá entre nós, né, as escolas indígenas, né, que a educação escolar indígena, as crianças daquele lugar, elas têm algo a mais, né? Eles são, no mínimo, bilíngues, coisa que a maioria das nossas crianças não são, porque eles falam a língua nativa e falam o português. Então, eles, né, se a gente for pensar bem, a gente pode até, né, valorizar essas questões. E valorizar a cultura no sentido de dizer, olha, eles são diferentes de nós, eles gostam dessas coisas, a gente não. E uma coisa que é mais ainda importante do que isso, né, que a cultura indígena está muito conectada com a natureza, que nós, homens brancos, europeus, né, ou descendentes de europeus, vamos dizer assim, não nos importamos com a comunidade. Nós somos extremamente individualistas, coisas que os índios não são, né? Os índios procuram trabalhar em comunidade, procuram se relacionar em pé de equidade, tá certo? E se relacionam com a natureza, ou pelo menos, né, as tribos mais isoladas que conseguem ainda fazer isso, se relacionam com a natureza de forma limpa, honesta e respeitosa, porque ele sabe que se ele detona com o meio ambiente que ele vive, o meio ambiente dá o troco e quem vai pagar as consequências é ele próprio. Então, mostrar esse lado positivo, essa sabedoria que os povos nativos têm em relação à terra, à mãe terra, à natureza, isso é fundamental, né? E muitas vezes, né, na maioria das vezes, infelizmente, que a gente acompanha na escola, eu vivenciei isso dentro de escola enquanto professor durante muitos anos, e só depois de um certo tempo que também fui me dar conta disso, e ainda assim percebi uma resistência em mudar essas posturas, né, tá, não vai mais fazer aquele índio americano do pica-pau, mas continua fazendo um cocar, manda as crianças sair pintada e cantando musiquinha da Xuxa de índio. Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa parar com isso, né? Entre fazer isso e não fazer nada, eu honestamente hoje penso que é preferível não falar nada. Porque a gente, não falando, a gente pelo menos dá a oportunidade para essa criança, quando ela tiver curiosidade, pesquisar por si só sobre os povos nativos e a gente não vai distorcer a imagem, né, real ou as possibilidades de discussões que a gente tem para fazer. Então, discutir sobre índios e colonizadores, né, é uma discussão muito aprofundada, que vai muito além de mostrar simplesmente brincadeiras ou coisas desse tipo. Então a gente valoriza essa cultura no sentido de mostrar que ela é diferente da nossa, valoriza no sentido de mostrar que ela talvez nos aspectos ambientais é muito mais inteligente do que a nossa, tá certo?
porque preserva a natureza, sabe que tem que preservar a natureza, né, para sobreviver, porque o índio ele não se vê como algo acima ou a parte da natureza, ou como alguém superior à natureza ou ao ambiente. Não, ele se vê parte integrante do ambiente. E o ser humano, com seu capitalismo desenfreado, consumismo maluco, né? E essa busca incessante por lucro, simplesmente se acha superior a esse ambiente, mas não é, né? E a gente já está sofrendo as consequências globais dessa destruição, que só tendem a piorar. Então, as discussões elas podem passar por muitos campos, cultural, é, as crenças, eles não têm, viu? É outra coisa, né? Mostrar para uma criança que o fato de que uma outra pessoa não é católica, não é crente, não é, mas tem uma outra crença, crenças, são todas crenças. A religião é uma crença, então isso é importante, isso é cultural, né? E a criança perceber que existe uma diversidade, que a gente precisa aprender a viver com a diversidade, porque a diversidade nos torna mais humanos e nos torna mais inteligentes né, e sociáveis, vamos dizer assim. Né? Então, conviver com isso é um bem que favorece a todos, tá certo? Então, assim, dá para trabalhar inúmeras frentes quando se vai falar de povos nativos, dependendo do ano, né, do tamanho da criança, dá para aprofundar uma conversa filosófica, política, ideológica, cultural, da língua, enfim. Dá para falar um monte de coisa, mas a gente precisa falar com sustentação e precisa parar de enganar as nossas crianças e pior, não só enganar, de ensinar coisas equivocadas sobre os povos nativos que habitavam e alguns ainda habitam essa terra que originalmente pertence ou pertenceu, né, a eles e que foi tomada deles também. Então, eu acho que com muita cautela, muito cuidado, muito carinho, muito estudo, a gente precisa, né, se posicionar de forma ética, de forma moral e transparente em relação a isso. Chega de isso não existe, por favor, né? Vamos pensar um pouco nisso. Espero que esse vídeo ajude vocês a refletirem sobre isso. Eu sei que o dia, né? Eu estou postando o vídeo aqui, já passou o dia, mas não tem problema, porque a gente está sempre trabalhando e essa é uma data, dentre outras tantas, que também só são lembradas no dia. A questão indígena é uma coisa que pode e deve ser tratada no currículo, né, durante qualquer época do ano, não precisa ser dia 19 de abril, até porque nem tem tanta importância assim um dia especificamente para isso, né? Então, espero ter deixado minha contribuição, né? Mais uma vez convido vocês para conhecer os outros vídeos do meu canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.